Olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje vamos olhar para a segunda e terceira epístolas de João. Sim, temos connosco uma análise académica interessante sobre elas. Exato. E a nossa ideia é ir um bocadinho além do habitual, do verdade e amor, e tentar perceber melhor o conflito, a política, a crise mesmo, que estas cartas tão pequenas mostram numa comunidade cristã lá nos primórdios. É um ótimo ponto, porque muitas vezes são quase esquecidas, não é? Mas são, de facto, janelas fascinantes para lutas de poder, para heresias que na altura eram perigosas. Uhum. E até para perceber como é que certos livros entraram ou quase não entraram na Bíblia. Precisamente. O caminho para o cânon não foi nada linear. Ok, então vamos pegar por aí. A autoria. Quem escreveu isto? Assina como o presbítero, não é? Não diz apóstolo João. Exato. E isso levantou logo questões. Lá no início do século II, um autor chamado Pápias falou de uma diferença entre o João apóstolo e um outro João, o presbítero. Então talvez fosse esse outro João. Essa foi uma teoria que ganhou força. Claro que a visão, digamos, mais tradicional defende que presbítero era só um título que o próprio apóstolo usava, por respeito, e aponta para as semelhanças com a primeira epístola e o Evangelho, os temas, o estilo. Percebo. Mas essa dúvida sobre ser mesmo um apóstolo, isso teve consequências para aceitar as cartas como escritura, imagino. Teve. A ligação apostólica era crucial na altura, e figuras importantes como Orígenes, ou mais tarde o Eusébio, o historiador, classificaram-nas como anti-legomena. Anti-legomena, quer dizer livros disputados. Exatamente. Livros sobre os quais havia dúvidas. Mas aqui é que a história dá uma volta curiosa. O facto de serem tão curtas, tão pessoais, quase como postais, não é? Sim. O que parecia uma fraqueza acabou por ser um argumento a favor. Porque se pensou, bem, isto é demasiado específico, demasiado situado para ser uma falsificação feita mais tarde. Que interessante. É. Quer dizer, eram tão pequenas que pareciam autênticas. Exatamente. E isso, paradoxalmente, ajudou a reforçar a ideia de autenticidade. E pronto, lá acabaram por ser aceitos, nos concílios de Hipona e Cartago, já no fim do século IV. Fascinante. É incrível como estas coisas funcionam. Vamos então à segunda epístola. É dirigida a uma senhora eleita. Metáfora para uma igreja. Ou uma mulher mesmo, de carne e osso. Continua a haver debate. A ideia da metáfora existe, claro, vem do Antigo Testamento, onde Israel é por vezes uma figura feminina, mas por outro lado o tratamento curia, que é senhora. Soa muito direto, muito pessoal. Sim. E o facto de a terceira epístola ser para um homem, o Gaio, reforça a ideia de ser uma mulher real. Muitos hoje pensam numa combinação. Talvez uma mulher influente, uma patrona, que tinha uma igreja em casa. O que bate certo com o papel que sabemos que as mulheres tinham nessas primeiras comunidades, não é? Sem dúvida. E o aviso principal da carta é contra enganadores, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Docetismo, portanto. Essa ideia de que Jesus só pareceu humano. Exato. Muitas vezes vinha de uma filosofia grega que via a matéria, o corpo, como algo mau, ou pelo menos indigno de Deus. Portanto, um ser divino não podia mesmo ter um corpo físico. Afirmar que Cristo veio em carne tornou-se um teste decisivo da fé correta. E o autor liga isso diretamente a um mau comportamento. Não é só uma questão de ideias. Esse é um ponto fundamental. Se a carne não importa, se calhar o que se faz no corpo também não importa. Isso podia levar a uma certa libertinagem moral. Claro. E mais, negar um Salvador que sofreu mesmo na carne esvaziava o exemplo para o amor sacrificial, que é central na ética cristã. Para o presbítero, a crença certa, a ortodoxia, e a vida certa, a ortopraxia, eram inseparáveis. Bem visto. E isso prepara o terreno para a terceira epístola, que parece mesmo um pequeno drama quase. Política na igreja primitiva. É mesmo. Temos o Gaio, o anfitrião fiel, o Demétrio, que é recomendado, e depois o Diótrefes. O Diótrefes. Esse parece ser o mau da fita, não é? É descrito como alguém que gosta de ser o primeiro. Ele basicamente ignora a autoridade do presbítero que escreveu a carta, espalha boatos. Recusa-se a receber os missionários. Exatamente. E ainda por cima expulsa da igreja quem os apoia. É um retrato claro de um conflito de liderança. Nota-se mesmo a luta pelo poder. O presbítero usa a honra e elogia o Gaio e a vergonha denuncia o Diótrefes como armas, quase. É uma estratégia retórica, sim. Mas o conflito também pode espalhar tensões sociais.
A hospitalidade cristã, de apoio mútuo, como a do Gaio, podia chocar com modelos de patronagem mais romanos, onde um líder local controlava tudo e exigia lealdade. Que parece ser mais o estilo do Diótrefes. Parece que sim. E os estudiosos têm visões diferentes sobre quem ele era, não é só orgulhoso. Pois, não é tão simples. Não, Harnack, por exemplo, viu nele um exemplo do bispo que estava a emergir, a centralizar o poder local contra a autoridade mais antiga do presbítero, uma mudança na estrutura da igreja. Interessante. Outras ideias? Bauer sugeriu que ele era mesmo um herege, ligando isto à questão do docetismo. Já Raymond Brown propôs algo diferente. Talvez Diótrefes fosse ortodoxo na crença, mas excessivamente controlador. Tipo, a reagir à crise dos hereges de forma muito defensiva? Exatamente. Um conflito mais sobre poder e método do que propriamente sobre doutrina. Ok, então, juntando as peças. Autoria incerta, heresias sobre Cristo, lutas de poder locais, está tudo ligado. Exatamente. O modelo da comunidade joanina, de Raymond Brown, ajuda a ver o quadro geral. Ele sugere que estas cartas vêm de uma comunidade que passou por uma divisão, um cisma doloroso. Por causa de quê? Desacordos sobre cristologia, a natureza de Cristo, e sobre ética, o amor fraterno, versus um certo elitismo. Nesse cenário, 1 João seria a resposta teológica, 2 João o aviso prático sobre os missionários hereges. E 3 João a lidar com as consequências políticas disso, como o caso do Diótrefes. Exatamente. Mostra as ondas de choque do cisma, na liderança e na prática da comunidade. Resumindo isto tudo, estas cartas tão pequenas mostram afinal uma comunidade a lutar, e muito, para equilibrar a defesa da verdade doutrinária com o mandamento do amor e da hospitalidade. E não havia fórmulas fáceis. Nem há hoje, não é? O que nos deixa, talvez, com uma questão para pensar. Como é que as comunidades hoje conseguem gerir esse equilíbrio tão delicado entre a coesão doutrinária e um acolhimento que seja genuíno? Principalmente quando surgem lideranças que, talvez como Diótrefes, parecem mais focadas no controlo do que na conexão, na comunhão. Fica a reflexão.